Dia. Hoje, nesse módulo, o módulo 8, nós vamos estudar a nomenclatura dos ácidos. Nós acabamos de ver no módulo 7, na aula anterior, o conceito de ácido e de hidrogênio ionizável, segundo a teoria de Arrhenius. Vamos dar seguimento, então, agora verificando a nomenclatura dos ácidos. Esse módulo está contido na frente 4 do nosso livro, das páginas 140 até a página 142, que são os exercícios. Esse conteúdo também é um conteúdo bem simples, nós já estudamos também nomenclatura de ácidos, então aqui é só uma revisão deste conteúdo. Introdução. Para facilitar a nomenclatura, os ácidos podem ser divididos em dois grupos, os que contêm e os que não contêm oxigênio. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, dos ácidos oxigenados, que são os oxiácidos, e dos ácidos não oxigenados, que são os hidrácidos, os ácidos que não têm oxigênio. Vamos começar aqui, então, com os ácidos que não têm oxigênio, são os hidrácidos, que são os ácidos principalmente formados por elementos do grupo 7A, que são os elementos da família do cloro. Lembra? Ficou claro que a Brahma imitou. Lembra dessa sequência? Os elementos do grupo 7A? Flúor, cloro, bromo, iodo são os elementos principais formadores de ácidos não oxigenados. Então temos uma sequência aqui. HF, HCl, HBr, HI. Existem outros ácidos que não são da família 7A, que também são hidrácidos. O H2S, o S, o enxofre, é no caso da família 6A. E o HCN, que é o ácido cianídrico. Todas essas substâncias são gases, mas quando elas são dissolvidas em água, elas sofrem ionização, formando um ácido. Tá legal? Como que a gente dá a nomenclatura de um hidrácido, pessoal? Basta pegar o nome do ânion e adicionar a terminação hídrico. No caso do flúor, é ácido fluorídrico. No caso do cloro, ácido clorídrico. Você pega o ânion e adiciona a terminação hídrico no final do nome do ânion. Então, ácido formado pelo cloro, ácido clorídrico. Ácido formado pelo flúor, ácido fluorídrico. E assim por diante. Ó. Bromídrico, iodídrico, sulfídrico, cianídrico. É muito simples. Esses são os principais ácidos não oxigenados. Tá? Não tem oxigênio, então está aqui, muito simples. No caso dos ácidos oxigenados, para dar nomenclatura para esses ácidos, são ácidos que possuem oxigênio na sua estrutura, a gente precisa utilizar o conceito do ácido padrão. O que é o ácido padrão? São um conjunto de ácidos que nós temos aqui, e se você observar, todos eles seguem um padrão na nomenclatura. O HClO3, que é o ácido clórico, H2SO4, sulfúrico, HNO3, nítrico, H3PO4, fosfórico, H2CO3, carbônico e H3BO3, ácido bórico. Perceba, pessoal, que todos eles terminam com a nomenclatura ico. E a partir desse ácido padrão, nós vamos fazer variações adicionando ou retirando o oxigênio, e a partir disso eles vão seguir uma certa nomenclatura diferente da nomenclatura padrão, mas elas também seguem uma sequência lógica. Dá uma olhada aqui, ó. A partir do ácido padrão, que são os ácidos que nós vimos até agora, os ácidos oxigenados, se eu aumentar um oxigênio, olha só, se eu colocar um oxigênio nesse ácido padrão, eu indico o prefixo per nesse ácido. Se do ácido padrão eu retirar um oxigênio, está vendo aqui, ó, ao menos, eu retiro um oxigênio do ácido padrão, eu adiciono a terminação oso, eu troco ico por oso. E se desse ácido padrão eu retirar não um, mas 2 oxigênios, eu adiciono o prefixo hipo e mantenho a terminação oso nesse ácido. Dá uma olhada aqui no ácido clórico aqui, é muito simples de observar. Eu tenho um ácido clórico aqui, que é o HClO3, que é o meu ácido padrão. Se a esse ácido aqui eu adicionar um oxigênio, ele é 3, agora ele vai virar 4 oxigênios.
como eu adicionei um oxigênio, eu adiciono o prefixo per. Ele era clórico, agora ele virou ácido perclórico, porque eu adicionei um oxigênio. Se desse ácido padrão eu retirar um oxigênio, eram 3 oxigênios, eu vou retirar um, vão ficar 2 oxigênios. Eu adiciono a terminação oso de clórico, ácido clórico, vai virar ácido cloroso. Olha só, eu estava no ico, clórico, tirei um oxigênio, virou oso, cloroso, ácido clorídrico, ácido clórico, ácido cloroso. Se desse ácido padrão eu retirar 2 oxigênios, eram 3, e agora eu vou ter apenas um. Eu adiciono o prefixo hipo, ácido hipocloroso. Hiposo. Vamos dar uma olhada que eu deixei um esquema aqui no Word para a gente poder observar e treinar. O que eu estou fazendo para o ácido, clórico, ele vai servir para todos os outros ácidos oxigenados que a gente pode fazer variação, adicionando ou retirando hidrogênio. Então, HClO3, ácido clórico. Se eu adicionar um oxigênio, HClO4, vai virar ácido perclórico. Vou pintar de vermelhinho aqui. Ácido perclórico, tá? Voltar para o preto. Aqui. Do ácido padrão, eu tirei um oxigênio. Então, agora vai virar ácido cloro. Aí eu tiro o ico e adiciono oso, ácido cloroso. E no caso do ácido padrão, que eu tirei 2 oxigênios, ele vai virar ácido, mas agora como eu retirei 2, eu adiciono o prefixo hipocloroso. O oso continua, eu adiciono o prefixo hipo. Então dá uma olhada aqui, agora eu tenho todos, ácido clórico, adicionei um oxigênio, ácido perclórico. Tenho ácido padrão, retirei um oxigênio, ácido cloroso. Tenho o padrão, tirei 2 oxigênios, ácido hipocloroso. Prefixos orto, meta e piro são menos utilizados, mas é bom a gente saber também, porque pode ser que você seja cobrado por esse conteúdo em algum momento da sua vida, então nós precisamos também observar. Há alguns ácidos que podem ser encarados como provenientes da desidratação, que significa a perda de água. Retirei água de um ácido e aí ele vai modificar a sua estrutura e vai modificar a sua nomenclatura. Na verdade, não é que eu tiro água, é como se eu tivesse tirado água dele. Eu não tiro água exatamente, é só uma representação para ficar fácil de entender as variações. Tá? Nesse caso, utilizam-se prefixos orto, meta e piro. Olha um exemplo aqui. Eu tenho um ácido padrão, que é o ácido fosfórico. Esse prefixo orto é facultativo. Tá? Você pode tanto nomeá-lo como ácido fosfórico ou como ácido ortofosfórico. E nós temos aqui o ácido metafosfórico. Esse ácido metafosfórico é uma variação desse. Como que funciona essa variação? Eu peguei o ácido padrão e dele eu retirei uma molécula de água. É como se eu tivesse matematicamente retirado essa molécula. Tá? Então, H3PO4 eu retiro H2O. Quer dizer, vou tirar 2 hidrogênios e um oxigênio. Olha só, tinha 3 hidrogênios. Se eu tirar 2, fica um só. É um H. Eu tinha 4 oxigênios. Eu vou tirar um, vão ficar 3. Por isso a fórmula HPO3. Aí basta adicionar o prefixo meta. No lugar do orto, eu coloco o prefixo meta. Esse é o ácido metafosfórico. Era o ácido fosfórico do qual nós retiramos uma molécula de água. Ácido pirofosfórico. O ácido pirofosfórico, esse aqui, pessoal, H4P2O7, é o seguinte.
A gente pega o ácido padrão, o ácido fosfórico, a gente multiplica ele por 2. O que significa multiplicar por 2? Todas as atomicidades aqui serão dobradas. Então, o H3 vai virar H6. O P, que era um só, vai virar P2. E o O, que eram 4, vão virar 8. Então, vai ficar H6P2O8. Aí, desse ácido que eu dobrei, eu vou tirar uma molécula de água. Olha só, eram 6 hidrogênios, porque eu dobrei, né? 6 hidrogênios. E eu tirei 2, sobram 4. O fósforo eu dobrei e não vou retirar nenhum. Eram 4, eram 2, continuam 2. E o oxigênio? Eram 8, porque eram 4 vezes 2. Mas aqui eu vou tirar um oxigênio da água. Então, 8 menos 1 vão ficar 7. H4P2O7. Então, eu tiro o prefixo orto e coloco o prefixo piro. Por isso ácido pirofosfórico. Então, aqui é aquilo que eu havia falado para vocês. A utilização do prefixo orto é facultativa. Você não é obrigado a utilizar, mas precisa conhecer. Caso apareça, você sabe do que se trata. Então, resumo básico de hoje. Hidrácidos, ácidos sem oxigênio, basta colocar a terminação hídrico no final do ácido. Clorídrico, bromídrico, fluorídrico. Ácidos oxigenados. A partir do ácido padrão, eu coloco ou tiro oxigênios e aí eu vou mudar os prefixos e sufixos do ácido. Tá? Coloquei oxigênio, é per. Tirei oxigênio, oso. Tirei 2 oxigênios, hipooso. E os ácidos metafosfórico é o ácido fosfórico do qual foi tirado uma molécula de água. O ácido pirofosfórico é o próprio ácido fosfórico que eu dobrei e desse dobro das atomicidades eu retiro uma molécula de água. Então a gente termina por aqui o módulo 8, nomenclatura de ácidos. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios. Muito em breve eu vou postar a resolução dos exercícios desse módulo. Fiquem à vontade para me procurar no nosso fórum de dúvidas e até a próxima aula.